Quantos estão felizes com o Espírito Santo? Digam amém. O que seria de nós sem Ele, irmãos? Dá para você imaginar assim um pouquinho o que seria de nós sem o Espírito Santo, sem a obra dele dentro de nós? Diga para o teu irmão, deixa ele trabalhar aí dentro de você, meu irmão. Fala para o teu irmão, não desanima não. Porque ele é o construtor da casa. E a casa que ele começa, ele termina, amém? Amém? Deus tem falado conosco, irmãos, muito a respeito do que é igreja. Eu sei que alguns irmãos aqui até já fizeram esse seminário, né? Sobre dons, ministérios e realizações. Eu viajei muito pelo Brasil esse semestre, né? Os irmãos aqui de Goiânia perceberam, né? Outro dia o irmão passou, você não vai pregar aqui na igreja mais não? Tem até um bom tempinho que eu não ministro aqui, porque eu tenho ministrado muito fora. E quando chega domingo, às vezes já chego à noite. Hoje já ministrei tanto final de semana e só tem 3 dias de descanso, já viajo para ministrar novamente. Mas esse semestre aí a gente vai equilibrar melhor aí, amém, irmãos? Amém, irmãos de Goiânia? Amém. E nós ministramos em algumas igrejas também, algumas igrejas Ouvir e Crer, outras igrejas, futuras igrejas Ouvir e Crer. E foi uma bênção, amém, pastor Eric? Foi bênção lá? Então o Espírito Santo colocou um encargo no meu coração esse semestre de ministrar nas igrejas Ouvir e Crer, de realmente ministrar uma visão do que é igreja, do que é um corpo, porque o Espírito Santo, irmãos, a obra que Ele começou em nós, Ele não vai parar, Ele continua, assim como lá em Gênesis, Ele começou uma criação, até por fim tinha um jardim, e tinha uma bela esposa para Adão, né? Foi assim lá em Gênesis capítulo 1, Ele começou a criar, e criar, e criar, até que houve um jardim, e ali tinha uma belíssima esposa para Adão. Fala para o teu irmão, e você é o jardim dele. E você é a bela esposa para o filho dele. Então é isso que ele está fazendo, irmãos. Jesus não tem compromisso com o sistema humano, com uma estrutura humana. Mas ele está dia a dia edificando a sua igreja. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas chegam, principalmente a gente que viaja muito, a gente ouve tanta coisa, né? E esse semestre, como eu fui assim de norte a sul, de leste a oeste, um dia estava no norte, outro dia lá no sul, conheci muitos irmãos maravilhosos e vi o quanto o Espírito Santo está movendo na igreja. Muitas vezes a gente chega e ouve assim, porque a igreja está assim, a religião, e está cheio de religião. Está cheio de religião como sempre teve, mas a igreja do propósito dele está viva, está sendo edificada. Irmãos, como Deus está movendo na igreja, é uma coisa tremenda, 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 como Deus está movendo. Uma das coisas que eu mais amo assim nas viagens é porque muitas vezes eu chego em um lugar que eu nem sabia que existia, um povo que eu nunca vi, que eu nunca conheci. Como esses dias, né, em junho agora, já no final, eu estive em São Francisco do Sul. É uma cidadezinha lá em Santa Catarina. Uns irmãos que eu não conhecia, que eu não vi, embora eles já me conheciam bastante, mas que tremendo é chegar lá, ver aquela igreja tão linda, o mover de Deus, o mover do Espírito Santo. Irmãos, eu quero te contar essa notícia. Eu quero te trazer uma notícia do que o Espírito Santo está fazendo no Brasil. Ele está preparando uma noiva. Ele está preparando uma noiva. E fala para o teu irmão, não preocupa não, porque é Ele que faz isso. Tem gente que fala assim, eu estou preocupado com a igreja. Irmão, não preocupa não, porque a igreja, a verdadeira igreja, ela é cuidada como a menina dos olhos dele. A igreja de verdade, meu irmão, fica tranquilo que se ela tropeçar, ela levanta rapidinho.
Ele que limpa, Ele que lava, Ele que cuida, Ele que dá comida. Não falta comida na mesa dessa igreja, irmãos. Não falta água para lavar. Não falta fogo para purificar. Ele cuida dela. Que obra linda o Espírito Santo está fazendo, irmãos. E é sobre isso que eu quero ministrar hoje, amanhã de manhã, também na reunião dos pastores, sobre o que é igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. O que é igreja? Muitos têm usado o nome igreja para fazer muitas coisas erradas, humanas, para levantar os seus impérios, os seus projetos, os seus edifícios, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja dele, ela permanece, ela é, irmãos, ela já é. E nós vamos entender com o Espírito Santo nessa noite o que é realmente a igreja e o propósito dele nela. E ele está fazendo isso, amém? 1 Coríntios capítulo 12, diz assim no verso 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Diga comigo, como é o corpo, assim é Cristo. Abre comigo, segura aí em 1 Coríntios e abra comigo em Romanos. Volta aí um pouquinho. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 19. Visto que o que de Deus se pode conhecer? Diga comigo, o que de Deus se pode conhecer? Quem aqui gostaria de conhecer a Deus? Diga amém. Você quer conhecer a Deus? Quem quer conhecer a Deus mesmo? Diga amém. Então aqui está um caminho para você conhecer a Deus. Tudo que Deus é, e todo conhecimento de Deus já está na sua frente, já está na sua mão. Fala para o teu irmão, está até aí do seu lado. Fala para o teu irmão, está até na sua frente. Diga para o teu irmão, esse nariz aí já te mostra quem é Deus. Olha que coisa incrível, irmãos. Porque está escrito isso aqui, irmãos. Nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Deus então não está escondido, Deus está manifestado. Verso 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Então para aí comigo. Tudo que se pode conhecer de Deus, o seu poder, a sua glória, todos os atributos de Deus, claramente pode ser visto. E já está manifestado. Já é visível. O que está escrito aqui, irmãos, é que aquilo que eu não posso ver de Deus, eu posso ver já. Já está manifestado. Como? Leia aí na sua Bíblia. Claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Mais uma vez, diga comigo. Pelas coisas que foram criadas, eu posso conhecer a Deus. Eu posso saber quem é Deus. Eu posso saber o que Deus pensa. Agora volta então para 1 Coríntios capítulo 12. Nós acabamos de ler aqui que Jesus é um corpo. Aqui está claro, irmãos, inquestionável, que a igreja, que é o corpo dele, vá comigo para Efésios.
Pastor, a igreja é o corpo dele mesmo. Aí está falando, é dele, do corpo. Veja Efésios, verso 22. Capítulo 1, verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem? Da igreja. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Volta para 1 Coríntios 12. Então, está escrito em Romanos que podemos conhecer o que ele é, o que ele pensa, através das coisas criadas. E está escrito aqui que ele é o cabeça e a igreja é um corpo. Pergunte à pessoa do seu lado: você tem um corpo? Ou eu falei grego para você? A gente fala isso aqui, né, em Goiás. Eu falei grego ou você entendeu? Peraí, irmãos. Só aqui, irmãos, nós já tínhamos que parar por aqui, porque está muito simples. As coisas de Deus não são complicadas. Se alguém te disser assim que entender a Deus e as coisas de Deus é uma coisa muito complicada, querido, não acredita nisso. Não acredita nisso, porque isso não é verdade. Deus simplificou. E Deus quer tanto que você entenda, porque Ele repete uma coisa só de Gênesis e Apocalipse. O que Ele fez em Gênesis 1, aí Ele repete lá na vida de Saul, de Davi, aí Ele repete lá em Moisés, Ele repete lá nos profetas, Ele repete em Jesus, irmãos, Ele repete tudo até Apocalipse, porque Ele quer que você entenda. E Ele quer tanto que você entenda o que é a igreja e qual é o propósito dele para a igreja, que Ele criou o seu corpo para te ensinar o que é igreja. Ele deu para você um corpo que é idêntico à igreja. O funcionamento do seu corpo é idêntico ao funcionamento da igreja. Aqui está escrito: assim como o corpo é. O corpo tem muitos membros. Assim é Cristo. Então, irmãos, só nesse entendimento aqui fica fácil. Primeiro, um corpo, irmãos, diga comigo assim: um corpo é um organismo organizado. Diga comigo: o corpo é um organismo vivo. Diga comigo: o corpo é que cuida dele mesmo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Existem muitos pensamentos, irmãos, religiosos, ideias que foram formadas em nós, irmãos, e essas ideias, elas precisam cair por terra. E na verdade, nossa mente precisa ser transformada, renovada. Nós precisamos abandonar muitos pensamentos do tipo assim: olha, se fulano sair da igreja, a igreja acaba. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Irmão, tem um órgão no seu corpo que chama baço. Sabe o que ele faz? Ele cuida do corpo. Ele é chamado pelos médicos de matador de célula. Por que ele é matador de célula? Porque o corpo cuida do corpo. O corpo é que mantém a vida do corpo. O corpo cuida de si mesmo. Então a célula que está defeituosa, que está velha, que não está com DNA perfeito, que não está desempenhando bem a sua função, quando ela passa no baço, o que o baço faz? Elimina ela. Pastor, aconteceu isso lá na igreja, deu uma eliminada assim que... Fala para o teu irmão, é o Espírito Santo, irmão. Porque Ele limpa. Porque Ele cuida. Então, irmãos, essa história, olha, a igreja, para funcionar, nós temos que fazer assim, 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 assim. Irmãos, a igreja para funcionar, nós só temos que fazer uma coisa: só aquilo que já está feito em nós.
Porque a igreja somos nós. Nós somos muitos, irmãos. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um corpo. Quem aqui tem um corpo que só tem um nariz? Você já viu um corpo que só tem orelha? Então, a ideia de que igreja, todo mundo tem que ser igualzinho. No seu corpo, olha para o seu corpo. Tem alguma coisa igual a outra? Tem alguma coisa igual a outra? Nem o pé direito é igual ao pé esquerdo, irmãos. A sua mão direita é igual à sua esquerda? Não. Então, quando o Espírito Santo começou a falar para mim sobre igreja, sobre corpo, irmãos, porque depois de 25 anos eu comecei a entender agora o que é igreja. E não estou exagerando, estou falando a verdade. Porque agora que eu comecei realmente a entender. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios. A igreja funciona como um corpo. Efésios. Efésios, capítulo 4, verso 11. A igreja é um corpo e é Ele que cuida dela, não esqueça disso. Então, fala para o pastor, líder aí do seu lado, pode dormir. Irmãos, eu fui tão liberta, eu sou uma pastora liberta. Eu estou liberta, Bernardo. Eu estou dormindo tão bem. Porque eu estou liberta. Porque eu sei que quem cuida de vocês é Ele. Porque se eu pensasse que eu é que cuido desse tanto de gente que está aqui na minha frente, irmãos, como diz o pastor Érico, eu ia dar um infarto agora. Meu Deus, que coisa desesperadora. Mas hoje, irmãos, eu durmo e sei o seguinte, que eu sou apenas uma pequena célula. Eu sou uma parte desse corpo aqui. Eu sou um pedaço. Você é outro pedaço. E você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. E eu sou tão necessária quanto você é necessário. Irmãos, eu fiquei tão liberto o dia que eu descobri que eu não sou mais necessária aqui do que você. Porque alguns anos atrás eu pensava que eu era mais necessária aqui do que você. E eu pensava que se eu matasse uma reunião de oração, a igreja ia acabar. Porque eu achava que eu era tão necessária. E hoje, irmãos, eu continuo achando que eu sou muito necessária, tanto quanto você. Não é que eu não estou achando, continuo achando que eu sou muito necessária. Porque não há nada no seu corpo que não é necessário. Pergunta a pessoa do seu lado, eu posso tirar alguma coisa aí que não vai fazer falta? Pede o seu irmão um pedaço aí do corpo. Fala, irmão, me dá esse nariz aí, me dá essa mão aí. Alguém aqui quer doar um dedo que não está fazendo falta nenhum aí? Levanta a mão. Alguém aí quer doar um fígado? Alguém aí quer doar um coração que não está valendo nada aí, não é necessário? Levanta a mão. Tudo é necessário. Então, irmãos, aquela igreja onde o povo é o povo. Fala para o teu irmão, não deixa ninguém te chamar de povo, não, irmão. Romanismo. Os chefes, o povo. O clero. Galardão, hein, irmão? O clero, os leigos. Fala para o teu irmão, se alguém te chamar de leigo de novo, você abre a Bíblia lá em 1 Coríntios 12 e fala, filho, eu não sou leigo não, eu sou necessário, eu sou parte, eu sou um pedaço. Então, essas ideias, irmãos, foi gerando uma igreja sistematizada, onde a igreja, olha, você não precisa funcionar, porque tem um sistema criado. Muitas pessoas pensam assim, eu já ouvi assim, não, eu sei direitinho como é que a igreja funciona.
Quem já ouviu esse tipo de coisa? Eu sei direitinho como é que a igreja funciona. Eu sei fazer funcionar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se tem uma coisa que você não sabe nunca. Olha, pastores, tem muitos pastores aqui, levanta a mão. Você não sabe edificar a igreja. Pastores que estão aqui, líderes e obreiros, levanta a mão. Levanta a mão aí, Bernardo Isabel. Levanta a mão aí. Fala assim, eu não tenho poder em mim para edificar a igreja. Porque tem pastor que não tira férias, não dorme, não sai, não viaja. Porque ele precisa sair. Como é que foi? Olha, como é que foi o culto? Olha, os irmãos. Porque ele tem aquele sentimento de que ele tem que ver tudo, cuidar de tudo, fazer tudo, organizar tudo. É o pastor mata corpo. Confissão de uma ex-pastora mata corpo. Eu pensava assim, irmão, eu tenho que fazer tudo. Tudo. Ideias erradas, irmãos. Ideias que não é o propósito de Deus. Corpo, irmãos. Fala para o teu irmão, cada coisa faz uma coisa. Aqui em Efésios está escrito assim, capítulo 4. Verso 9. Ora, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Antes que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Diga comigo, para edificar. O corpo, ele deu dons. Então, a pessoa que sabe o que é edificar o corpo, ele teve uma ideia. Ele pensou assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, então agora eu posso subir, eu vou subir, mas o meu corpo vai ficar. E tudo que tem que ser feito agora, eu vou fazer através do corpo. Irmãos, a igreja, pensa bem, é o corpo. Tudo que você faz é por meio do corpo. Como que você come? Corpo. Como que você dorme? Corpo. Como que você anda? Corpo. Tudo que é feito, toda ação que você pratica pelo corpo. Ou você larga seu corpo lá na sua casa e vai trabalhar. Hoje eu vou largar minhas pernas aqui, descansando, porque elas já andaram muito esses dias. Aliás, tem 20 e tantos anos que ela está andando aqui. Eu vou largar elas aqui porque... Você faz isso? Não. Toda ação que você faz é por meio do corpo. Sim ou não? Diga para o teu irmão, Jesus faz tudo por meio do corpo dele também. Não é por meio de um. Não é por meio de dois. Oh, graças a Deus, eu aqui na igreja, eu sou povo. Eu sou membro. Eu aqui não sou ninguém não, eu sou só membro. Quem já ouviu isso? Ainda fala errado o português, né? Eu sou só membro. Irmãos, essa ideia é que tem gerado um sistema religioso, onde 3, 4, 10, 15 servem 1000. 1000 querem ser servidos. Irmãos, olha para o teu corpo, se tem alguma coisa no teu corpo que não serve e que é somente servido. Se está escrito ali na palavra que Jesus, que a igreja, é como o corpo dele, que Jesus opera através do corpo, me fala se no corpo tem alguma coisa que não trabalha, que não produz, que não opera, que não é útil. Como eu já falei, você tem coragem de jogar a sua orelha fora porque ela não é útil? Você tira o dedão aí e joga fora porque não é útil? Até uma unha quando quebra, eu quase choro. As mulheres, quando quebram uma unha, na hora ela diz,
É ou não é? Tudo é necessário. Diga para o teu irmão, se você está aqui como membro, aqui não tem esse posto. Aqui não tem esse cargo. Aqui nesse ministério aqui, irmãos, tem um corpo. Aqui não tem um maior e um menor. Um mais necessário e um menos necessário não, irmão. Aqui todos são um corpo e todos são necessários. Lá em Coríntios está escrito que tudo é necessário. Se o corpo dissesse, eu não sou ouvido, eu não sou do corpo. Não. Eu não sou orelha, então. Eu sou só o dedinho do pé. Está escrito em 1 Coríntios 12 que Deus deu honra àqueles que parecem menos honrados. Então, amados, se você pensa que a verdadeira igreja do Senhor será executada por alguns, isso não é verdade. Não é verdade. E como é que ele faz esse crescimento da igreja? Olha aqui o que está escrito no capítulo 4, verso 12. Verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para quê? Para edificação da igreja. Volta comigo em 1 Coríntios 12. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios 12, verso 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A uns pôs Deus na igreja. Então aqui está falando, irmãos, de dons. E eu quero falar com vocês o que são dons. Volta comigo para Efésios, antes de falar o que são dons. Efésios. Efésios, capítulo 4, verso 12. Se ele deu dons, uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, mestres, socorros, governo, variedade de língua, profecia, dom de cura, sabedoria, a Bíblia enumera, traz muitos dons. O que são dons? Aqui está escrito que ele deu dons, não está escrito? Na sua Bíblia aí? Olha aí na sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios. Ele deu dons. Para quê? Para a edificação da igreja. Agora olha o que está escrito aqui no verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Os dons foram dados para o aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento aqui, amado, é catartizo. Eu vou abrir aqui para você, Efésios. Vou abrir aqui diretamente aqui da Bíblia em grego, que eu quero te mostrar uma coisa. Efésios, capítulo 4, verso 12, né? Eu quero te mostrar o que significa isso aqui que nós acabamos de ler. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Ok? Diga comigo, dons. Aí ele diz, com vistas, com o objetivo, tem uma Bíblia que diz, com o objetivo de aperfeiçoar os santos. A palavra aperfeiçoar é a palavra catartismos, que significa capacitação. A palavra catartizo, que significa capacitação, vem da palavra, de uma outra palavra em grego, catartizo, que significa preparar, completar, equipar. Então, para edificar a igreja, ele teve uma ideia. Vamos criar uma estrutura assim, assim, assim. Não, como é que eu faço para a igreja crescer? Olha, vamos fazer uma estrutura assim, assim. Vamos criar um modelo assim, assim. Eu quero dizer para você, meu irmão, modelos, estruturas, tem o seu lugar. Porque para mim tomar essa água, eu tenho que ter um copo. Isso é uma estrutura. Porém, irmãos, o importante aqui é o copo ou a água? O objetivo aqui é o copo ou a água? Tem muita gente fazendo do copo o objetivo e jogando a água fora.
Então, na verdade, irmãos, a ideia de Deus para uma igreja ser edificada é, Ele decidiu equipar a igreja. Então, tendo em vista essa edificação, Ele aperfeiçoou os santos através dos dons. Ele deu uns para apóstolos para equipar os santos. Quando eu falo para você equipar, o que você entende? Por exemplo, o Brasil manda um soldado para a guerra. Apesar que o Brasil raramente faz isso. Mas quando ele manda um soldado para a guerra, ele faz o que com esse soldado, irmãos? Ele equipa. Ele coloca um capacete, ele coloca uma roupa, ele coloca uma bota adequada, ele coloca ali o quê? Uma metralhadora, ele dá um avião, ele dá um capacete. Isso é o quê? Um equipamento. Um equipamento para que uma função seja desempenhada com sucesso. Aqui está escrito assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho. A palavra desempenho aqui é ergon, que também pode ser traduzida por produto, tarefa. Ou seja, irmãos, vamos traduzir tudo aqui que nós já lemos. Para edificar a igreja, o plano maravilhoso, o sonho dele, ele então decidiu dar para cada membro um equipamento. Para que ele deu um equipamento para cada um? Para capacitar cada um. Para quê? Para que cada um cumpra a sua tarefa. Por exemplo, você contrata lá na sua casa uma funcionária lá na sua casa. E aí você fala para ela assim: olha, hoje é para você fazer um almoço assim, assim, assim. O meu marido gosta muito de lasanha e eu quero que você prepare uma lasanha. E para o bebê, eu quero que você faça uma madeira assim, assim, assim. E uma papinha assim, assim. E você vai embora. E ela vai procurar o macarrão, não tem. Vai procurar o queijo, não tem. Vai procurar o presunto, não tem. Vai procurar o leite, não tem. Como que ela vai fazer? Fala para o teu irmão, ela não vai fazer. Mas Deus, irmãos, que é muito mais inteligente, você acha que Ele mandou você ser corpo? E no momento em que Ele definiu que a igreja é um corpo e cada membro tem uma função, e cada membro tem que fazer algo e ser algo nesse corpo, porque senão não é corpo. Vou repetir, porque senão não é corpo. Passou lá na igreja, tem 3 irmãos que é uma benção, eles fazem tudo. A igreja é uma benção. Fala para o teu irmão, não acredita não, irmão. Como assim? Então Deus é inteligente, irmãos. Ele distribuiu um equipamento para cada um. Aqui está escrito assim: Ele concedeu dons. A palavra aqui é carisma. A palavra dom, ela vem de carisma. Tem uma outra palavra derivada também, caris, que significa deleite, prazer, amável, gracioso. Então, toda palavra dom na Bíblia é essa palavra. Por que é usada essa palavra para falar de dom? Porque, na verdade, irmãos, o que é dom? Dom é a habilidade dele em você. Então, na verdade, quando nós servimos a Deus na capacidade que Ele já nos equipou, na verdade não sou mais eu fazendo, mas é Ele fazendo através de mim. E na verdade, irmãos, quando o corpo faz algo, o corpo deve fazer na capacidade que tem. Sabe qual é o problema da igreja hoje, irmãos? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E não é assim que funciona. Se está escrito que Jesus é como um corpo, irmãos, e que nós aprendemos nisso, então, irmãos, não pode o nariz desempenhar a função da boca. Não pode a mão querer ser perna. Não pode o olho querer fazer a função do coração. Quem aqui quer que o seu olho amanhã faça a função do coração? Levanta a mão.
Tem irmão que já falou, misericórdia, não quer de jeito nenhum. Por que que nós queremos, irmãos, que na igreja todos façam a mesma coisa? Não, mas o fulano, olha, ela tem que pregar. Porque a pastora Gleiva prega, ela tem que pregar. Você já ouviu esse tipo de coisa? Irmãos, você só tem que ser o que você já é. A palavra dom, irmãos, por que que ela é deleite, prazer? Sabe por quê? Porque quando ele te encheu do dom, quando ele chegou e disse assim, olha, você vai cantar, e eu vou te dar músicas, e você vai cantar. Querido, como diz o pastor Hélio, tenha certeza que esse irmão que recebeu dele, não vai ser daqueles que desafinam até nas palmas. Hoje o pastor Hélio falou aqui de manhã, né, a gente riu, o irmão que desafina até para bater palma. Irmãos, o corpo é um organismo muito organizado, irmãos. Muito perfeito. Sabe por quê? Porque ele deu capacidade para cada um ser o que ele quer que você seja. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, volta aí em 1 Coríntios, está escrito assim. Nós somos um corpo, batizados pelo Espírito Santo, no mesmo Espírito, irmãos. Mas aqui está escrito assim, capítulo 12, verso 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diga comigo, diversos dons. Geralmente nas igrejas que ainda não entenderam o que é o corpo, irmãos, é assim. Ou você prega, ou você canta, ou você cuida das crianças. O que mais? Ou lidera a cela, ou... Vocês estão falando tudo a mesma coisa. Por quê? Fala para o teu irmão, cadê a diversidade? Irmãos, tem algo errado. Todo mundo quer pregar. Ou todo mundo quer cantar. Irmãos, pensa 2 dons, todo mundo quer. Pregar, ser pregador e cantar. Mas não é assim, meu irmão. Sabe por que não é assim? Aqui está escrito assim. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então há diversidade de dons, verso 5, né, eu não li. Há diversidade de ministérios, diversidade de operações. Mas olha o que está escrito aqui, no verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Repita isso aqui comigo. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Em primeiro lugar, presta atenção, é dada a cada um. O que significa cada um? Significa que você não está excluído desse cada um. Significa que se você está pensando que aqui você é um membro de carteirinha, você está enganado. Significa que se você pensa que você está aqui só para ser servido, você está enganado. Eu contei para os irmãos aqui como um dia uma pessoa me abordando para vir para essa igreja, né? E aí ela me abordando e ela perguntando. Ela me falando, eu fui de tal igreja, mas lá tinha coisa demais para a gente fazer. Resumindo, ela disse o seguinte, lá a gente tinha que fazer tanta coisa. E aí ela saiu de lá, aí foi para outra, lá também tinha. Aí foi para outra. E para outra. E aí ela falou, como é que é lá na sua igreja? Lá tem que fazer? Eu falei, não, tem não. Aí ela, mas lá sim, as pessoas cuidam da gente, ajudam a gente. Eu falei, também não. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né, gente? Claro que tem. Nós servimos uns aos outros. Mas o que eu disse para ela é o seguinte, nosso foco lá é que cada um amadureça, tenha uma vida com o Senhor, e todo mundo lá serve. Na verdade, lá todo mundo é servido e todo mundo serve. Porque isso é um corpo. O nariz serve e é servido pelo coração. O coração serve noite e dia, mas ele também é servido. O meu pé serve o tempo todo.
mas ele também é servido. Então, se você vai para a sua igreja, ou se você está nessa igreja, achando que aqui é um lugar onde você vai ser servido, ninguém me abraçou. Ninguém me falou graça e paz, vou sair daqui, porque aqui ninguém me ama. Irmãos, nenhum lugar da Bíblia manda você buscar um lugar para você ser amado, manda você buscar um lugar para amar. Amado, eu já estou cheio do amor dele, irmão. Irmão, quem está cheio do amor dele se torna uma fonte de amor. Então, na verdade, irmãos, a ideia de uma igreja corpo, irmãos, é bem diferente de muitas coisas que nós ouvimos e muitas coisas que nós estamos habituados. Eu sempre digo uma coisa, muitas vezes as pessoas chegam nas igrejas e elas se frustram muito. Elas entram numa frustração e numa decepção, porque na verdade elas chegam com uma expectativa de receber. E na verdade, irmãos, a principal característica dos órgãos de todo o nosso corpo é que cada um serve e muito. E é porque cada um serve muito. Fala para o teu irmão, é que você está vivo. Sabe o que é câncer, irmãos? Câncer é uma célula inútil. Uma célula que não está sendo útil, que não está desempenhando uma função. No nosso corpo, irmãos, nós temos trilhões de células. E nós temos 220 tipos de célula. Irmãos, você tem coisa no seu corpo que você nem sabe que existe. E ele continua te servindo sem você louvar ele. Outro problema da igreja, irmãos, é que ela faz se bater palma para mim, eu faço. Se me aprovar, eu faço. Se me ver, tem neurônio aí dentro de você que você nem nunca viu. Ele trabalha incessantemente aí por você e pelo corpo, porque ele não trabalha para si mesmo, ele trabalha para o corpo. O problema é que hoje, irmãos, as pessoas, o humanismo é tão forte hoje na nossa sociedade, que as pessoas querem encontrar um espaço humanista para viver a vida de igreja. E vida de igreja, irmãos, não é um espaço humanista. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja não é um clube social. Ah, eu estou lá naquele lugar agora, porque lá tem uma galera tão massa. Mas daqui a pouco, a galera massa, empasta, embaça. Aí ele corre e vai procurar um outro lugar, porque tem uma galera massa. E a galera massa é aquela que serve ele, que dá beijinho nele, que cuida dele, que supre, que tá... Oh, irmãos, isso não é igreja, isso é clube. Igreja, irmãos, não é uma empresa onde os clientes são vocês. Porque hoje, irmãos, principalmente em Goiânia, não sei na sua cidade, mas aqui em Goiânia, não gostei. Vou para fulano agora. Não, aqui agora, olha, é legal isso, mas olha, eu descobri que aqui tem isso e, não gostei. E nesse não gostei já passou em 10, em 20, em 30 e já se perdeu completamente. Por quê, irmãos? A ideia de cliente. Peraí, irmão. Igreja não é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Igreja é um corpo. E corpo é ligado. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior verdade do nosso corpo é que não tem nada no nosso corpo solto. Ou seu nariz caiu a hora que você levantou. Ou sua orelha ficou lá. Olha aí no seu irmão, vê se ele está de orelha aí. Olha, verifica se a orelha não ficou em casa. Se o dedão não ficou lá. Irmãos, Deus está levantando uma igreja madura. Isso é uma igreja criança. Enquanto você é criança, você só quer servir. Né? Não é assim, Samuel? Samuel teve um bebê agora, Samuel Mariano, Samuel filho. Só quer ser servido. Porque ele é bebê. Eu quero mamar, aí chora. Eu quero fraldinha limpinha, aí chora. Eu quero dormir, chora. Irmãos, quando cresce, passa a ser servo.
Então, a igreja que está amadurecendo, irmãos, ela vai sair do querer ser servida e vai passar a servir. Se você está na sua igreja lá e você só quer ser servido, não me amou, não me convidou, não me fez isso. Alguém disse para mim assim: pastora, você vai fazer essa festa, tem que convidar fulano, porque, olha, cuidado com ele, porque não sei se ele não vai sair da igreja. Foi agora que eu não convido mesmo. Porque, peraí, que ideia é essa? Não, ele vai sair da igreja, corre e dá um cargo para ele. Nossa, ele vai sair da igreja. Ou vai lá almoçar na casa dele, que senão ele sai da igreja. Irmãos, tudo que está ligado comigo não pode ser desligado de mim. Irmãos, igreja é um corpo ligado. Se você não está ligado comigo, se você não está ligado aqui nesse corpo, querido, você está flutuando. E tudo que flutua, vem um ventinho. Uma coisa que flutua, já viu uma coisa que flutua? Uma pena, ela não está ligada a nada, ela está flutuando. Vem um vento, faz o quê? Então você já percebeu, pastor, que quando vem um vento lá na sua igreja, as pluminhas voam tudo? Porque na verdade já não estava ligado, já não era corpo, já não tinha uma ligação no espírito. Querido, o corpo é espiritual e as ligações são espirituais. Eu vou sair daqui, irmão, você vai sair. Você tem que ver se Deus quer te tirar daqui, porque se Deus não quer te desligar daqui, você vai com um elástico e cuidado que se esse elástico arrebentar, você vai tomar um couro. Quem já, quando era criança, brincava com elástico, ou o elástico arrebentava, e tomava uma lapada. Então, na verdade, irmãos, hoje eu estou descansada assim. Quem é meu, é meu. Quem não é meu, eu também nem quero. Eu não quero o que não é meu. Outro dia um pastor contou para mim, a primeira vez que eu liguei para o pastor Eber, eu falei: pastor, eu quero, tem me alimentado, o ministério Ouvir e Crer, tem tal, eu quero me ligar a você. E ele contou para mim como que o Eber falou: não, eu não quero não tem nada a ver com você. Aqui é diferente, né, nessa igreja, né? Eu não vou vir para cá não vai vir não. Você não vai vir para cá não. Sabe por quê, irmãos? Primeiro que, o que realmente é ligado pelo Espírito a você, é como um imã. Você já tentou separar as pecinhas assim? E atrai. As pessoas que o Espírito Santo ligou a você, está colado. Nada no corpo, irmãos, é desligado. Tudo é ligado. Essa unha está ligada nesse dedo, esse dedo está ligado nessa mão, essa mão está ligada nesse corpo, nesse braço, nesse antebraço. Tudo no corpo está ligado. Tudo. Então, essa ideia, não, eu não sou de igreja nenhuma. Outro dia apareceu um aqui, qual igreja você é? Não, cada dia eu vou numa. Está pedindo para morrer. Suicídio de crente. Sabe por quê, irmãos? Está escrito: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue nos purifica. Deixa eu te dizer uma coisa: o corpo, irmãos, está vivo onde passa sangue. O sangue é a vida do corpo. Aonde o sangue vai no seu corpo, vive. Aonde o sangue não vai, morre. Então tem crente achando que não, eu vou sair, vou desligar. Outro dia eu conversando com a irmã, fui num lugar, uma pessoa me disse assim, a hora que eu comecei a falar no lugar, eu conheci sua voz, você é a pastora Gleiva? Eu falei: sou. Eu reconheci pela voz, né, que tem ouvido as ministrações, e aí ela começou a me contar, eu era de tal igreja, aqui em Goiânia. Aí depois eu fui para a Universal, depois agora eu falei: você está na Universal? Não, agora eu estou do Valdemiro, Mundial. E aí, pelo que eu vi, também não estava muito. Mas
Aí ela começou a me contar como eles estavam perdidos e mortos espiritualmente. Outro dia, como eu tenho visto isso, irmãos? Eu vou desligar. Fala para o teu irmão, vai pedir para morrer, irmão? Como assim? Porque um dedo cortado, corta o seu dedo, larga ele aqui. Amanhã você volta e pega ele. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, irmãos, olha, o reino de Deus não é bagunçado assim não. Fala para o teu irmão, é um organismo muito organizado. As pessoas pensam que, eu vou embora. Eu vou, não sei o quê. Não fala oi para chegar e nem tchau para sair. Eu quero dizer para você que essa igreja, desse jeito, está acabando. Porque o Espírito Santo está tirando a igreja da meninice. Não é assim, irmãos. Nós estamos ligados. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue nos purifica. Fala para o teu irmão, estou ligado em você, meu irmão. Fala para o teu irmão, é melhor eu te aguentar do que morrer. Irmãos, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Um dia eu estava aqui, irmãos. Olha, Deus está corrigindo a igreja demais. Glória a Deus. Quem quer ser corrigido, diga amém. Outro dia eu estava aqui, um tempo atrás, eu estava indo com a pastora Lúcia até no orfanato. E nós fomos várias reuniões ali naquele orfanato. E aí uma pessoa que cuida ali das crianças no orfanato, contando pra gente como que as crianças são deixadas no orfanato. E aí uma pessoa me contando assim que uma mãe tinha vários filhos. E ela não estava conseguindo alimentar aqueles filhos. Não estava conseguindo cuidar daqueles filhos. Muitos filhos, se não me engano, 4, 5 filhos. E ela deixou todos eles lá. E ela começou a me contar do dia que a mãe foi deixar as crianças. Como aquelas crianças choraram. E continuavam ainda chorando. Porque queriam ficar com a mãe. Com comida ou sem comida. Elas não queriam ficar ali. Ali elas tinham comida, elas tinham cama, elas tinham roupa. Mas elas queriam ficar com a mãe. E eu pergunto, por que a igreja hoje, não gostei. Vamos embora. Espera aí, irmãos. Quem fez isso na sua casa? Então, irmãos, ligação. Igreja, irmãos, tem que funcionar ligação. E se você não está ligado a mim, amado, vai achar onde você está ligado? Pastor, você está me mandando embora? Não. Eu só estou querendo dizer para você que o reino de Deus funciona assim. Nós não vamos ter tempo aqui de falar de ministérios apostólicos. Mas Deus começa tudo. Está escrito primeiramente apóstolos. Por que é primeiramente apóstolo? Porque Deus começa um corpo. Deus começa a plantar uma árvore ministerial através de um apóstolo. Tudo começa ali. E o apóstolo é como uma árvore que se estende ramos. Já viu a árvore? Os galhos estão ligados, as folhas estão ligadas. E tudo ali, irmãos, um ligado ao outro, um cuidando do outro. Assim é o ministério apostólico. Então eu quero dizer uma coisa. Quem está ligado, está ligado. Quem não está ligado, não está ligado. Um dia eu ouvi o pastor falar, pastora, o que ele falou que ele comeu mesmo? Eu ri tanto dele. Ele falou, para não perder uns irmãos na igreja, eu comi não sei o que na casa dele. Coração de boi. Mas eu desceu assim que eu queria vomitar. Mas como eu não queria perder aqueles irmãos, eu comi até o coração de boi. E eles ainda foram embora. Espera aí, irmãos. Ligação. O corpo é ligado. O corpo é ligado. Quem está ligado aqui, está ligado aqui. Amém? Abra sua Bíblia. Você está em 1 Coríntios 12 ou não? Onde nós paramos? 1 Coríntios 12. Verso 8, vamos ler novamente. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Nós já falamos sobre isso. Para o que for útil. Vamos meditar um pouquinho nisso aqui. A manifestação do Espírito é dada a cada um. E logo em seguida está falando assim.
A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro. Não, mas eu quero ser igual a ele, eu quero ter sabedoria. Fala para o teu irmão, a outro é outra coisa. A outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. A outro pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro operação de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente. O que significa na língua portuguesa, particularmente, irmãos? Individual. Fala para o teu irmão, você é um indivíduo. Que é parte de um corpo. Então, esse poder do Espírito, que é a habilidade dele para fazer algo, é dada a cada um. E olha o que está escrito, particularmente a cada um, como quer. Diga comigo, como quer. Fala para o teu irmão, como ele quer. Não como eu quero. Mas eu quero que o meu marido pregue assim, igual o pastor Heber. Mas eu quero que a fulana seja assim. Mas eu quero que ele faça isso. Não, mas ele é o pastor, uai. Até hoje ele não foi na minha casa. Irmãos, pensa uma pessoa que foi liberta. Eu fui liberta. Porque eu pensava assim, eu tenho que fazer tudo em todos. Irmãos, eu achava que eu era o Espírito Santo. Sabe o trem de fazer tudo em todo, por todos, por meio de todos, salvar todos? Pega um daqui, o outro está caindo aqui, você corre aqui, você... Sabe? Eu já fui assim. Outro dia uma pastora aqui na igreja falou assim, olha, a irmã queria falar com você, queria marcar um gabinete com você. Eu falei, querida, eu não posso, hoje eu não vou fazer isso. Fala para ela que eu não estou fazendo isso hoje. Escandalizei? Você também? Eu te escandalizei? Escandalizei, eu sei que eu escandalizei. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque na verdade eu não tenho que fazer tudo. Porque eu não sou tudo. Eu tenho que fazer aquilo que Ele pôs em mim para fazer. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer agora. Eu não tenho que fazer tudo. Porque eu não consigo fazer tudo. Eu não sou Deus. Então eu falei, explica para essa irmã que hoje eu não posso. Eu estou fazendo isso, isso, isso e isso. E todo o meu tempo está tomado nessas coisas que é prioridade que eu faça hoje. Eu não posso fazer isso hoje. Eu quase que eu nem estou aqui em Goiânia, né? Os irmãos sabem. Nesse último semestre eu fiquei muito pouco aqui. Então, na verdade, irmãos, antigamente eu pensava assim, eu tenho que fazer tudo. E não é assim, irmãos. A cada um é dado algo. Uns são pastores, outros não são. Eu contei para os irmãos aqui, né? Uma pessoa chegou para o irmão, chegou para mim me contando assim, olha, eu fui falar uma coisa aqui para o pastor fulano. E ele nem me ouviu direito. Eu falei, mas você foi querer ser ouvido pela boca? Muitas vezes a gente faz assim. Você quer ser ouvido, irmãos? Tem alguém aqui que é ouvido, vai no ouvido. Você quer ser ensinado? Vai no mestre. Você quer profecia? Vai no profeta. Você quer ser socorrido? Vai no socorro. Você quer ser servido? Vai no servo, no diácono. Você quer ser curado? Vai em quem tem dom de cura. Fala para o teu irmão, se liberta de ser Jesus, de fazer tudo, de ser Deus. Os pastores, irmãos, sabe, foi falado mesmo pela Associação de Cardiologistas, o alto índice de infarto de pastor. Triste isso, terrível. Mas sabe por que isso, irmãos? É alguém que se põe no lugar de Deus. E é uma igreja que coloca eles no lugar de Deus.
É uma igreja que tem uma expectativa tão grande em um homem. Fala para o teu irmão, para com isso, irmão. Eu hoje estou assim, eu tenho uma função, eu vou fazer minha função. Eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que Ele quer. Irmãos, eu não tenho que fazer o que você quer e nem o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Ele quer. Eu não tenho que ser o que você quer e nem o que eu quero. Eu tenho que ser o que Ele quer para mim. Pastor, mas como que eu sei? Eu sei através do dom. Diga comigo, ministério. O verdadeiro ministério é o serviço realizado através do dom. Então, o dom é o equipamento dele em você. Ok? Diga comigo, dom é o poder dele para fazer algo em mim. Diga, dom é a capacidade dele em mim. Então, ministério é apenas, somente, aquilo que eu faço no poder do dom. Não, eu tenho que fazer tudo. Você tem tudo? Você não tem tudo. Porque o verdadeiro ministério, irmãos, quem dá crescimento para ele, é Deus. Abra sua Bíblia e volta em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 está escrito assim. Capítulo 3, verso 5. Afinal de contas, todo mundo achou aí? Quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. E isto conforme o Senhor deu a cada um. Repitam comigo, ministro, conforme o Senhor deu a cada um. Sabe por que tem pastor aí que infartou? Porque Deus deu para ele capacidade de ter 100 ovelhas, ele queria ter 1000. E ele se esforçou tanto para ter 1000. Morreu. Porque na verdade, irmãos, quando você desempenha um serviço a Deus no poder do dom, a palavra dom é deleite, agradável. Querido, quando você tem um dom, você faz aquilo de maneira agradável. Né? Eu vejo o pastor Érico, quando ele chega aqui, daqui a pouco ele já está, não sei nem por que ele não está lá naquela mesa de som. Hoje está orando em línguas. Mas quanto mais orar em línguas, mais diácono vai ser, né? Fala para o teu irmão, quanto mais você orar em línguas, mais você vai ser o que você é. E mais você vai desistir daquilo que você não é. Quem está entendendo, diga amém. Então, na verdade, amados, o dom é aquilo que eu faço de maneira agradável. Irmãos, aquele que tem salmo, né? Aqui em 1 Coríntios fala daquele que tem salmo. Como é gostoso alguém que tem salmo ministrar. Irmãos, e aquele que não tem salmo ministrar? Quem acha da gente pôr o pastor divino amanhã para ministrar o louvor? Levanta a mão. Cadê o pastor divino? O que você acha, divino? Quem vai amar? Temos irmãos falar. Deixa o Suzano mesmo, né, gente? Sabe o que é isso, irmãos? Quem quer ser pastoreado pelo pastor divino, levanta a mão. Viu, divino? Sabe que isso aqui é um sinal de Deus? Quem quer o pastor divino ministrando louvor amanhã à noite, levanta a mão. Quem quer ser pastoreado pelo pastor divino, levanta a mão. As pessoas vão reconhecer o poder dele que opera em você. Aqui ninguém me dá oportunidade. Será que ele já te deu essa oportunidade? Porque quando ele coloca poder em você, todo mundo que está ao seu redor reconhece.
Nunca no seu corpo, o seu corpo vai dizer, não, estou cansado do coração. Vamos pôr o fígado no lugar do coração? Não, o corpo quer o coração batendo. Porque o coração é especialista em bater. E o coração, irmãos, ele faz a função de coração ano após ano, após ano, após ano, dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Já pensou se o seu coração acordar e dizer, eu estou cansado de só bater aqui? Quem quer um coração assim? Quem quer um órgão assim, levanta a mão. Fala para o teu irmão, você acha que Deus quer órgão assim? Se você não quer no seu corpo órgão inútil, órgão que não funciona, órgão que funciona fora da função, você acha que Deus quer isso? Fala para o teu irmão, encontre a sua função. Aqui então diz, ministros conforme o que o Senhor deu a cada um. Verso 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus só vai dar crescimento, escuta aqui pastores, líderes. Deus só dá crescimento para aquilo que você faz no poder do Espírito. Porque isso é obra de Deus. Tudo que você faz fora do poder que Ele te deu para fazer, você não faz nada. Fala para o teu irmão, você só enche linguiça. Você só corre atrás do vento. Quem aqui já se esforçou muito para fazer uma coisa para Deus, ou para fazer uma coisa, e de repente vem um vento assim, levou tudo, não sobrou nada, levanta a mão. Porque você foi fazer algo que você quis fazer. A ideia foi sua. Você quis ser algo que você não é. Você quis fazer algo que Ele não quer que você faça. Que você não tem poder para fazer. Fala para o teu irmão, você não é o He-Man, mas você tem poder. Lembra do desenho? Eu tenho a força. Fala para o teu irmão, você tem uma força para fazer algo nesse corpo. Irmãos, não tem nada melhor, nada mais eficaz e operante do que alguém fazendo algo no dom do Espírito. Irmãos, que gostoso que é. Você vê um fruto. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas hoje na igreja, elas querem fazer. E no reino de Deus, Deus não tem esse negócio de fazer não, irmão. No reino de Deus é produzir. Desde Gênesis, Deus criou plantas, animais que produzem. A palavra poiel na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra usada para produzir. Sabe o que é produzir, irmãos? Produzir é algo que sai de dentro de mim para fora. Eu produzo o que eu sou. Mas muitas vezes eu tento fazer algo 10 anos e não consigo. Porque na verdade, irmãos, produzir no reino de Deus, irmãos, só pelo Espírito. O produtor é Ele. Tudo que você tentou fazer, desfez, virou nada. Por isso que aqui diz, Paulo falando de dons de ministério, ele fala assim, olha, se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. E aí ele fala antes, olha aqui, veja verso 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Tudo que você faz para Deus vai ser manifesto. Como? Porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelado. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Então o fogo vem. E aquilo que não é ouro, prata e pedras preciosas, querido, queima tudo. Pastor, então é por isso que eu fiquei anos tentando ser pastor, por fim eu fechei a igreja.
Porque você tentou ser pastor. Pastor não tenta ser pastor. Pastor é pastor. Tudo que você tenta ser, irmão, já não é. Tudo que você faz aquele esforço. Não, eu vou aprender a pregar. Outro dia uma pessoa perguntou para mim: quem te ensinou a pregar? Como é que você aprendeu a pregar? Você treinou muito? Eu falei: você já viu cachorro treinando muito para latir? Quem ensinou o cachorro a latir? Quem ensinou gato a miar? Não é? Então, na verdade, irmão, o dom é ele em mim. Não sou eu. Eu aprendi, não. Ele já sabe, ele está em mim. É ele que fala. Não sou eu, é ele em mim. E isso é ministério. E isso é produzir algo permanente. Ministério, irmãos, é aquilo que vem o fogo e permanece. Tudo que permanece. Pastor, olha lá na minha igreja. Olha, veio um fogo, só sobrou 15. Porque só tinha 15. Não sobrou 15. Só tinha 15. A ideia que a gente tem de tamanho não é a ideia que Deus tem de tamanho. A ideia que nós temos de crescimento da igreja não é a ideia que Deus tem de crescimento da igreja, irmãos. Vai comigo, olha, deixa eu te mostrar a ideia que Deus tem de crescimento de igreja. Efésios capítulo 4. Ele deu dons, amém? Verso 12. Está escrito que ele deu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros são evangelistas, outros são mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o crescimento de Deus. Aquilo que a gente pensa que vai bombar, que é para nós é bombar, para Deus não é. Nossa, a igreja está cheia. Cheia de quê? Depende. Que bênção, depende. Porque para ele, irmãos, edificar a igreja é uma igreja que está crescendo em Cristo. Vou repetir. Igreja bombar, irmãos, é uma igreja que está crescendo em Cristo, que está amadurecendo, que está conhecendo Ele mais e mais, que está chegando à maturidade. Ou para você não importa nada, você quer encher. Fala para o teu irmão, fica livre do encher. Do inflar, do inchar. Aqui está escrito assim, irmãos, olha o que está escrito aqui. Como é que o verdadeiro crescimento da igreja, a edificação desse corpo acontece? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Como? Como que vem esse crescimento desse corpo, dessa igreja? Verso 16, do qual todo corpo, fala para o teu irmão, eu e você faz parte, todo o corpo, bem ajustado, ligado, fala de novo comigo, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, que coisa maravilhosa, segunda a justa operação de cada parte. Justa operação de cada parte. Como é que a igreja cresce? Justa operação de cada parte. Como é que se edifica a igreja? Justa operação de cada parte. Como que a igreja cresce? Como edifica o corpo?
como que o corpo vive e sobrevive? Olha o que está escrito, continua comigo aí. Faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ligados, cada um no seu dom, cada um servindo no poder que recebeu dele, a justa operação de cada parte é que produz o aumento de Deus. O crescimento que ele considera crescimento. Eu também amo. Eu também amo. Para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês algo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1. Paulo foi um homem que teve um fruto e produziu um ministério. Ele não fez o ministério, ele produziu o ministério. Aí está escrito aqui, olha a consciência que Paulo tinha do dever dele. Ele diz assim, verso 14, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Verso 16, batizei também a família de Estéfanas, além desses, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Mas o apóstolo Paulo, quem ia querer ser batizado por ele? Levanta a mão. Não, Paulo, o que é isso? Você que vai me batizar. Paulo virou para os irmãos, eu não vou batizar ninguém aqui. Vou batizar só o fulano, os primeiros aqui que eu ganhei aqui, ó. E já estou vazando. A minha parte eu já fiz. Não vou batizar ninguém. Porque Deus me chamou para batizar, Ele me chamou para evangelizar. Irmãos, a igreja de Atos, cada um sabia exatamente o que tinha que fazer. Cada um era o que realmente era. Fala para o teu irmão, fica livre do tem que ser o que o fulano quer. Fala para o teu irmão, sai da cópia. Fala para o teu irmão, você não é uma xerox. Você é uma célula. Você é um membro. Você é um organismo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Amanhã a gente continua. Shokeramanai baba baba shoramana babaka. Alguns anos atrás, irmãos, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo falou comigo assim, passa agora o pastorado da igreja aqui, Goiânia, para o pastor Heber. Pensa um trem que doeu, nem. Aí o Senhor falou comigo que essa palavra, alguns anos, há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, por aí. E o Senhor me deu essa palavra aqui, ó. Que eu nunca mais esqueci, nem vou esquecer. Em Romanos capítulo 15, Paulo diz assim: mas agora, que não tenho mais demora, em uma tradução diz, campo de atividade nessa região, e tendo já muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. E aí continua o texto, né? Ele diz que estava saindo dali. Mas o que o Espírito Santo me marcou aqui foi assim: eu não tenho mais o que fazer aqui. Foi o que Paulo disse. Eu não tenho mais o que fazer aqui onde eu estou. Então agora eu vou para aí ver vocês. Aquilo me chocou quando o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim para mim: o que você tinha que fazer nessa igreja, você já fez, agora é Ele. Foi o que Ele falou comigo. A sua parte você já fez, agora é Ele. Paulo falou assim: irmão, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu fiquei chocada com essa palavra, irmãos, que pensa bem, o apóstolo Paulo, se eu estivesse ali no lugar dele, eu ia falar: não, mas eu ainda tenho que fazer isso e isso, eu sei fazer isso, eu ainda sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Mas não, ele disse o seguinte: eu não tenho mais o que fazer aqui, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Não, eu não
vou batizar, porque eu não sou chamado para batizar, eu sou chamado para evangelizar. Porque quando você faz o que você não é chamado, querido, isso pode matar você. Se o coração tomar o lugar do fígado, ele morre. E não somente ele morre, mas o corpo morre. Mas quando você desempenha a função do Espírito que Ele tem para você no corpo, isso te gera vida. Pastor, então é por isso que eu estou me sentindo tão morto. Porque talvez você está tão inutilizado na função que você tem. Começa a servir a Deus no dom que Ele te deu, para você ver como a vida vai jorrar e como o corpo vai cuidar de você. Levanta suas mãos. Vamos pedir ao Espírito Santo esse entendimento, amém?